Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Nogueira dos Santos, sou aluno do quarto período de Direito na instituição FAMIG e venho através desse vídeo apresentar o trabalho de processo penal do professor Fábio Presotti sobre os sistemas processuais penais. A doutrina brasileira, majoritariamente, afirma que o sistema processual penal brasileiro, atualmente, é o misto. E o que seria esse misto? É a junção do inquisitório com o acusatório. O inquisitório na parte do inquérito policial e o acusatório na fase processual. Irei explicar um pouco a diferença entre esses dois tipos de sistema. O sistema inquisitivo é a concentração de poderes. Logo, um sujeito julga, defende, faz provas e decide. Não tem contraditório, não tem ampla defesa e a confissão vale mais que tudo e é sigiloso. Já o sistema acusatório tem a separação de funções e tem a contraditório, tem a ampla defesa, tem a gestão de provas que é feito pelas partes e a publicidade. Para Aury Lopes Júnior, o sistema misto é completamente insuficiente, é um reducionismo ilusório. Até porque não existe mais sistema puro, todos são mistos. E para classificar se é inquisitório ou acusatório, essa classificação é feita a partir do seu núcleo, que é de extrema relevância. E por isso ele intitulou seu artigo como ilusório, misto. O sistema acusatório predominou até o século XII, sendo substituído pelo sistema inquisitório, que predominou até o século XVIII e em alguns países até o século XIX. O estudo e as definições dos sistemas processuais penais na atualidade tem que ser visto com o olhar da complexidade, com o olhar de hoje em dia, e não mais com o olhar da Idade Média. Isso quer dizer que a configuração do sistema processual deve atentar a todas as garantias da imparcialidade do julgador, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e das demais regras do devido processo penal previsto na Constituição Federal. A imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, garantindo o trato digno e respeitoso com o acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir a sua posição de autêntica parte passiva do processo penal. De acordo com Aury Lopes Júnior, o sistema processual penal brasileiro é essencialmente inquisitório ou neo-inquisitório, ainda que se diga que o sistema brasileiro é misto e a fase processual não é acusatória. Assim, inquisitório e neo-inquisitório, na medida em que o princípio informador é o inquisitório, pois a gestão das provas está na mão do juiz. Antigamente, no sistema inquisitório, tinha uma pessoa que julgava, tinha uma pessoa que fazia as provas, tinha uma pessoa que fazia basicamente tudo. E nesse sistema você não via uma imparcialidade, você não via um contraditório, você não via uma ampla defesa. Por isso que hoje em dia tem a separação de funções. O que é essa separação de funções? Onde tem um juiz que está ali para ser imparcial, para poder julgar as partes que estão dentro daquele processo. Tem as partes, que no caso que é a acusação e a defesa, e compete a elas a produção de provas. E o juiz apenas pode pedir para as partes realizarem as provas para esclarecer alguns fatos. Muito importante que haja essa separação de funções para que tenha um processo justo, que não favoreça uma parte e nem favoreça a outra, e que todas as garantias necessárias para a proteção do processo e das partes sejam feitas. De acordo com a minha leitura sobre o texto da Constituição que regula as partes, eu acho isso muito importante. A presença tanto do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade, de não haver tribunal de exceção, que acontecia muito antigamente, das pessoas criarem um tribunal só para julgar aquela pessoa.
hoje em dia não acontece mais, de ter todas as garantias judiciais para que a pessoa possa se defender. E isso é muito importante de não e também não deixar provas por meios ilícitos. Muitas vezes, antigamente, as pessoas produziam provas por meios ilícitos, torturavam as pessoas para que elas confessassem. E no sistema inquisitivo era muito comum a confissão ser mais importante que tudo. E hoje em dia é inadmissível as provas obtidas por meio ilícito. E isso é muito importante que garanta tudo isso às pessoas envolvidas no processo. E nossa Constituição Federal define o sistema processual penal acusatório. Minha conclusão sobre o artigo dos sistemas processuais penais do Aury Lopes Júnior, eu achei muito interessante as colocações que ele fez tanto do sistema acusatório e tanto do sistema inquisitório, que não existe mais esses dois sistemas puros e todos são mistos. Então falar que um é misto é por ilusão, porque todos são mistos. E eu discordo com Aury Lopes Júnior, onde ele fala que o sistema predominante aqui no Brasil é o inquisitório. Eu não acho. Tanto pela presença na Constituição que o sistema é o acusatório, tanto pelos princípios, pelas leis, tudo aponta para o acusatório. E eu acho que houve um grande retrocesso, pelo motivo que o acusatório foi adotado primeiro e foi substituído pelo inquisitório, onde suprimiu muitos direitos, muitas garantias. Então, ao meu ver, em lugar nenhum deveria ser predominante o inquisitório. E o acusatório deveria ser o predominante, tanto pelas garantias e tanto pela Constituição. Então, esse foi meu trabalho, professor. Espero que o senhor tenha gostado e que Deus te abençoe tremendamente.